Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui no aeroporto ainda. Eu ia gravar mais cedo esse vídeo com esse relato de uma saída do corpo que eu tive essa noite. Só que eu não consegui gravar antes porque meu voo atrasou e eu tô aqui até agora no aeroporto. Que eu tô indo pra casa, né, de férias, já, né, encerrei meus dias de férias e tô retornando, tá? Então por isso que eu não gravei mais cedo. Mas eu falei, eu não vou deixar de gravar porque eu quero passar essa experiência que foi incrível. É incrível, assim, ao meu ver. Foi uma experiência muito forte. Hoje eu tive um imprint. Por causa dessa experiência que eu tive hoje, eu fiquei muito mexida emocionalmente durante a viagem, né? Uma parte eu vim de ônibus antes de chegar aqui no aeroporto e eu fiquei extremamente pensativa. Então eu quero compartilhar com vocês. Ontem eu fui deitar e eu fiz as técnicas de movimentação de energia e eu senti algo diferente, tá? Eu fiquei 20 dias na Bahia e lá, assim, as energias, elas são mais tranquilas, tá? Assim, a nível de prana, né, de movimentação de pessoas, tá? Até porque tem mar, então é muito mais limpo, tá? A energia. E aí, assim, eu tive várias projeções, só que essa de hoje, ela foi muito, muito top. Foi muito lúcida e ela me trouxe uma questão de vida passada, tá? A projeção astral, ela dá esse acesso, tá? A situações passadas, tá? Frequências do passado, é meio que a gente volta no tempo, tá? E você acessa, né, uma vida aí que você teve, alguma frequência, alguma situação que tá latente no teu espírito. E a gente consegue voltar no tempo através da projeção astral e viver aquela emoção, ter respostas e novos questionamentos, enfim, tá? É muito doido. Então essa noite, na hora que eu deitei e eu fiz as técnicas energéticas, eu senti que eu ia sair do corpo. Falei, cara, tem alguma coisa diferente hoje. Engraçado que foi assim, o último dia que eu fiquei na Bahia. Eu poderia ter tido qualquer outro dia, mas assim, eu não sei por que razão foi nessa noite. Não sei, tá? Tudo tem um porquê, mas enfim. O que aconteceu? Eu dormi e aí eu me lembro que eu saí do corpo, tá? E eu tava com a consciência de Lana, tá? Eu desdobrei, desacoplei do corpo físico e o meu corpo astral, eu comecei a ver as minhas paramãos, no caso as mãos astrais, e eu comecei a mentalizar a luz branca, tá? E aí o que acontece? Dependendo da dimensão que você sai no corpo, com o corpo astral, você pode mentalmente começar a trabalhar as energias e pulsar luz nos chakras, luz nas mãos, só que não necessariamente você vai ver, porque isso depende da frequência que você está, qual dimensão você está. Normalmente as dimensões mais baixas você não consegue ver as luzes, tá? Agora as mais sutis sim, você vê as luzes, as frequências, as vibrações. Só que eu pulsei tanta luz e eu comecei a pulsar mentalmente porque eu queria ver de qualquer jeito a luz na minha mão. E eu enchia as mãos de luz branca e tal. Gente, eu vi minhas mãos pulsando igual um farol, de tanta energia que eu pulsei nas mãos. E aí eu ia fazendo assim, ó, passando como se fosse uma lanterna, as mãos dentro do quarto onde eu tava, que eu tinha desdobrado. Aí, o que vem a parte incrível, tá? Que eu vou relatar aqui pra vocês. Quando eu saí do corpo e comecei a fazer esse processo, me veio uma lembrança de uma vida passada. Que eu já tive essa lembrança outras vezes, de outras formas também, e por projeção astral. E eu sei que eu tive uma vida que eu tive 4 irmãos, mais eu. Então era eu e mais 4 criancinhas, tá? De idades diferentes, e eram meus irmãos. E assim, quando eu rememorei isso em outra época, eu fiquei muito emotiva, porque o imprint que eu tenho, a lembrança de saudade, que foi um tempo muito bom que eu vivi e que eu amava muito os meus irmãos, e eu tenho isso comigo, eu não posso falar muito senão eu choro, mas enfim, eu já chorei muito hoje à tarde por causa disso, e assim, eu acho que chega de drenar lágrima, porque saudade é o amor que fica, e mesmo que eu não me lembre na íntegra, mas mexe muito comigo esse tipo de coisa e de lembrança. E
principalmente dessa vida em específico. E hoje eu questionei para Deus. Eu falei, cara, que coisa, como pode algo ficar tão ainda fresco? Essa lembrança para mim dessa vida passada, desses irmãos que eu tive, ela é tão mais vívida e colorida e intensa quanto o meu próprio presente que eu estou vivenciando agora. Para vocês terem ideia do qual é a sensação que eu tenho em relação a essa memória, tá? E que na verdade não é somente uma memória, eles estão comigo, tá? Essa frequência ela ainda bate muito dentro de mim, do meu coração. E eu falo porque o que eu senti hoje, aí o que acontece? Vou contar o relato. Eu saí do corpo, eu tava lá, pulsei luz, e eu vi uma mulher, e a hora que eu olhei, eu não tava no duplo ali, da onde eu inicialmente havia desdobrado. O que eu fiz? Eu acessei uma vida passada minha e eu, por alguma razão, eu estava exatamente num quarto eu sabia que eu estava deitada, dormindo, tá? Com todos os meus irmãos numa cama muito grande de madeira e tinha uma mulher, tinha muita gente ali perto, dentro do quarto, tá? Eu senti que eu estava sendo observada. Só que eu não vi quem era, mas eu sabia que eu estava no quarto com os meus irmãos. E aí eu me lembrei dessa vida, de que a gente dormia tudo junto. Que a gente tinha um quarto, né, que era um quarto assim, até um pouco grande, só que tinha uma cama muito grande de madeira. E nós deitávamos todos enfileiradinhos no colchão. Para dormir, nós éramos muito unidos. E eu lembrei que eu saía do corpo já naquela vida e eu já tive experiências de projeção astral. E aí no que eu saí do corpo, eu voltei naquele tempo e espaço. Eu me plasmei provavelmente porque eu senti que meu corpo estava diferente, meu corpo astral. Me senti como menino, tá? Por volta dos 13 anos. E eu sabia que eu estava ali com os meus irmãos. E que era como se a minha consciência atual tivesse assumindo aquele corpo que eu fui, só que naquela experiência. É como se eu tivesse, por exemplo, desdobrado naquela época, saído do corpo enquanto menino, naquela época, na cama ali com os meus irmãos, e hoje eu assumi aquele corpo e eu saí ali, enchi minha mão de luz e comecei a querer enxergar o quarto, tá? E passar a luz ali para onde eu estava, só que eu sabia que eu não estava no meu corpo astral como Lana, tá? Aí eu fiquei com a dúvida, falei, cara, será que eu assumi essa personalidade no astral e por algum motivo foi uma simulação? Eu não senti que foi. E a outra opção é que não é a primeira vez, e eu já vi alguns amigos projetores dando esse tipo de relato, da gente conseguir voltar no tempo através da projeção astral, numa frequência específica, numa situação específica, e a gente acoplar o nosso corpo astral com a consciência atual, só que naquela frequência passada. Ou seja, a Lana de outra vida recebeu a Lana atual por alguns minutos. E aí eu percebi que foi esse tipo de experiência. E eu tenho um amigo que já relatou isso em projeção astral. Gente, foi tão forte a experiência que na hora que eu voltei, eu tinha certeza que eu estive ali com os meus irmãos e que eles estavam dormindo na cama e eu estava ali com eles e eu pude passar essa experiência ali para matar a saudade daquela época que eu vivi. E isso me quebrou, assim, quebrou no sentido de me trazer à tona sentimentos muito fortes a respeito dessa vida que eu tive. E aí eu fiquei muito pensativa a tarde inteira no ônibus e eu falei, meu Deus, eu comecei a perguntar para Deus, né? Coisas que eu posso saber, né? Porque a gente não lembra tudo, então existem coisas que a gente não tem acesso, até pela nossa segurança espiritual e emocional. Mas foi uma encarnação incrível que eu tive com esses irmãos que eu tive e que esse amor ele ficou e até hoje ele bate no meu coração por essa família que eu tive e que eu sinto muita saudade. Então eu tive essa amostra grátis de poder voltar
no tempo, pela projeção astral, reviver aquela situação. Provavelmente isso me trouxe, né? Eu comecei a entender um pouco meu coração. Quando eu comecei a ficar muito emotiva com essa lembrança, me veio dentro da minha mente, assim, que eu endureci muito o meu coração. Porque eu tive momentos tão incríveis e alguma coisa aconteceu naquela vida que eu não tenho mais essa situação, e hoje minha vida é muito diferente. Claro que a encarnação ela vai sempre mudando, mas que porque eu não tenho mais aquela experiência, eu endureci o meu coração. E aí me veio essa frase na minha mente, que eu vim reencarnada para cá com o coração muito endurecido, tá? E que uma das missões que eu tenho aqui é flexibilizar e adoçar um pouco mais o meu coração, tá? Então eu quero deixar para vocês essa experiência e dizer assim, cara, projeção astral é terapia pura, tá? É incrível o quanto mexe com a gente acessar essas coisas. E eu fico grata e agradeço a Deus por poder, né, ter essa amostra grátis, né, de poder estar recebendo essa energia. E olha que mais engraçado, no ônibus, quando eu entrei, eu comecei a dar uma cochilada, eu vi várias crianças ao meu redor ali dentro do ônibus na clarividência. Então, provavelmente, eu tô com essa indução desses meus irmãos, que provavelmente se encontram ainda no plano astral, não estão encarnados, e eu tive esse contato com eles, né, através dessa frequência que eu puxei aí, tá? E com certeza alguma coisa vai sair disso para mim e para eles como positivo, tá? Então é isso, meu povo. Deixo aqui a minha experiência. Obrigada por vocês me ouvirem. E essa semana já tô de volta aos atendimentos pra gente colocar tudo em ordem, tá bom? Beijo pra vocês.